Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias e deixá-las abertas no Salmo 84. Confesso que tive uma experiência hoje à tarde maravilhosa da parte de Deus. Enquanto lia a palavra do Senhor, Deus me trouxe um quebrantamento espiritual muito intenso. Enquanto lia esse salmo, enquanto deixava que Deus falasse ao meu coração, mesmo porque eu havia preparado uma outra mensagem para trazer, uma outra palavra, mas aprove a Deus que hoje Deus falasse, vai falar com certeza aos nossos corações, através do Salmo 84. Minha saudação aos visitantes, que Deus abençoe você, querido irmão e irmã visitante, volte sempre para juntos adorarmos ao Senhor. Salmo 84, a controvérsia sobre a autoria deste salmo. Alguns dizem que ele é escrito pelos filhos de Coré, outros dizem que ele é escrito pelo próprio Davi, pelas formas com que Deus é tratado nesse salmo. Eu penso que ele é escrito por Davi, que foi rei em Israel. O Salmo diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos a planá-los. O qual, passando pelo vale árido, algumas traduções trazem aí o vale de Baca, outras traduções dizem vale de lágrimas. Esse vale tem estes nomes, mas o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos juntos ler o versículo 6. Quero que você solte a voz, leia em alto e bom som o versículo 6. Vamos lá? O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vamos lá, só as vozes femininas, as mulheres, bem alto. O qual, os homens, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Os jovens e adolescentes. Amém. Levante suas mãos, ore ao Senhor, dizendo: Senhor, fala ao meu coração nessa noite. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, colocamos diante do Senhor os nossos ouvidos espirituais, depositamos diante do Teu altar a nossa mente, Senhor, para que nada roube a atenção que está reservada para a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo haja entre nós, trabalhe entre nós, que a Tua palavra, Senhor, seja repartida como pão da vida e nos traga alimento espiritual. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, esse salmo
foi composto provavelmente em época da cega da uva. É um salmo que, enquanto o povo judeu, enquanto os homens, as famílias, pisavam o lagar para fazer o vinho da uva, eles iam cantando e pisando as uvas, iam cantando e produzindo as benécias que vinha da terra. Era um salmo muito propício para aqueles momentos. Mas é interessante que esse salmo também era cantado pelas pessoas que iam dos diversos lugares para Jerusalém, iam para a época de adoração, iam durante a caminhada, durante a peregrinação, nos camelos, nos jumentos, mas iam cantando este salmo de adoração a Deus. E o versículo-chave, aquele que nos faz entender todo este salmo, é exatamente o versículo que nós lemos, é exatamente o versículo que repetimos. O que é o vale de lágrimas, ou o que é o vale árido, ou então chamado de vale de Baca, era também conhecido como um desfiladeiro, um lugar onde, antes de chegar em Jerusalém, depois da caminhada, antes de vir pelo deserto, antes de entrar na cidade santa, havia um vale muito difícil de passar. Um lugar por onde os camelos tropeçavam, um lugar onde gente se acidentava. Era um lugar escuro, perigoso. Era um lugar onde também assaltantes se escondiam. Era um lugar onde alguém podia tropeçar, cair, alguém podia se machucar e até morrer. Esse vale era um vale que, depois de uma caminhada, uma peregrinação, aí as pessoas passavam por esse vale, descendo e depois subindo pelo despenhadeiro, pelas rochas. Alguns iam reclamando, alguns iam lamuriando, alguns se machucavam. Então, por isso era chamado de Vale de Baca ou Vale de Lágrimas. Pois bem, quem nunca passou pelo Vale de Lágrimas? Todos nós que estamos vivos passamos, e em algum momento a mais ainda iremos passar pelo Vale de Lágrimas. Verter lágrimas, chorar, é a primeira coisa que fazemos na vida. Quando nascemos, já recebemos uma palmada do médico que nos trouxe a vida e já começamos a chorar. E vamos chorar ao longo da vida. E um dia alguém vai chorar por nós, quando nós pararmos de chorar. Do berço à tumba, da maternidade até o cemitério, as lágrimas estão presentes na vida de todos nós. Há quem lamenta e chora pelo casamento desfeito, é o Vale de Baca. Há quem lamenta a perda do emprego. Há quem chora por namoro que rompeu, é o Vale de Baca. Há quem lamenta a perda de um ente querido. Há quem é vítima da violência de bandidos. Ou algumas pessoas ainda assistindo os desmandos das guerras na Ucrânia, ou então na faixa de Gaza. Choram, o mundo chora, por que não dizer, o planeta está chorando. Há quem chora uma oportunidade perdida, que nunca mais voltará, é o Vale de Baca. Entre todas as tristes palavras ditas pela língua e também pela caneta, dizem que as mais tristes de todas são essas, poderia ter sido diferente. E aí vem as lágrimas, a tristeza. Alguém já disse, as lágrimas formam um idioma que nós, os homens, não entendemos perfeitamente, os humanos, mas Deus entende perfeitamente cada uma das nossas lágrimas. Há um texto na Bíblia que diz que Deus guarda no seu odre todas as nossas lágrimas. E neste salmo eu consigo ver duas geografias. Uma geografia externa, falando do Vale de Lágrimas, um vale íngreme, onde as montarias tropeçavam, podia haver acidentes ali, as rochas e espinheiros,
podiam produzir machucaduras, ferimentos, lugar de perigos, lugar de assaltos, lugar de feras, lugar onde peregrinos já morreram naquela localidade. A geografia externa, que dela o versículo 6 nos fala. Mas há uma geografia interna do adorador, uma geografia que está aqui dentro, uma geografia que fala de tabernáculo, templo, átrios, altares, que nos fala de confiança de Deus, por Deus, que nos fala de calmaria na presença de Deus, nos fala de anseio por Deus. E para que você entenda melhor essas duas geografias, a geografia do Vale de Baca e a geografia do coração de um adorador, eu quero te chamar a atenção para 3 contrastes. O primeiro deles, por fora um vale perigoso, por dentro uma alma adoradora. Nós vamos ver isso dos versículos 1 até o 4. O tabernáculo, veja comigo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O tabernáculo ou o templo eram as referências do espaço de adoração entre os homens, entre os seres humanos. A ideia de que Deus poderia ser encontrado ali, que Deus poderia ser encontrado no tabernáculo durante a peregrinação, o lugar da presença de Deus, o lugar onde ficava a arca do concerto, o lugar onde Deus se manifestava na sua glória, o lugar onde Deus falava com Moisés, o tabernáculo, depois vindo o templo de Salomão. Mas, quando chegam os dias de hoje, Deus é adorado em qualquer lugar. Deus pode ser encontrado em qualquer lugar. Deus pode ser encontrado hoje aqui, nesse culto, mas Deus pode ser encontrado também amanhã, de manhã, quando você levantar. Deus pode ser encontrado amanhã de meio-dia, quando você estiver na sua casa, ou às 3 da tarde, quando você estiver no seu trabalho, ou estiver na estrada. Qualquer lugar é o lugar onde podemos encontrar Deus. Esses referenciais de espaço e de símbolos se desfizeram com a nova aliança, com a graça, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com o sacrifício de Cristo, para tanto que você pode encontrar com Jesus, encontrar com Cristo, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer localidade, em qualquer tempo. Jesus mesmo disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, não mais naquele monte, não mais em Jerusalém, mas em qualquer lugar. Deus está levantando adoradores, aleluia. E a sua vida é o altar, a sua vida é o tabernáculo, a sua vida é o templo, a minha e a sua vida. O salmista escancara nesses versículos 1 a 4, a alma adoradora. Ele mostra os sentimentos de um crente que adora, de um cristão que quer estar junto a Deus. Por exemplo, ele chama nesse versículo o Deus de o Senhor dos exércitos. Na língua hebraica, Tsavaot, que é Senhor dos exércitos. A primeira vez que esse texto que Deus é chamado de Senhor dos exércitos, é quando Davi estava lutando com Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, que o Golias vem com 70 quilos de armadura, vindo contra o pequeno Davi, e Davi olha aquela monstruosidade, e diz assim a ele: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, eu porém vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Tsavaot, o Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado? E ele derruba o gigante, por causa do Senhor dos exércitos. No vale de lágrimas, ele invoca o Deus que derrubou Golias e desbaratou os filisteus. Quando você estiver passando
pelas lágrimas da vida, pelo vale de Baca, lembre-se, você tem o Deus que derruba Golias. Aleluia. Ele declara o quanto ama estar nos tabernáculos de Deus, na casa de Deus. O adorador ama a presença de Deus. Mas também um segundo sentimento que tem o adorador é que ele anseia por adorar. Veja o versículo 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Eu imagino que ele usa esses termos, suspira e desfalece, pensando naquelas pessoas que vêm do deserto e chegam no despenhadeiro, e chegam para a escalada dos paredões, e chegam para passar para Jerusalém. E aí alguns já estão cansados demais e não aguentam o local mais difícil. O corpo já está meio desidratado, a canseira, o calor do deserto. E a pessoa desmaia. Só que ele usa isso para dizer, o desmaio do adorador é diferente. Eu imagino que ele está olhando a cena do Vale de Baca, gente que não aguenta chegar lá, e o corpo não consegue mais reagir na caminhada. Essa é a geografia externa. Mas ele diz, há uma geografia interna. Ele descreve um desmaio interior, um desmaio bom, um desmaio na presença de Deus. E ele diz, a minha alma suspira, quer dizer, vai perdendo fôlego e desfalece, isto é, perde as forças das pernas na presença de Deus. O ambiente de adoração traz a glória de Deus, e isso é irresistível para nós, os seres humanos. E aí ele chama de Deus vivo. No versículo anterior é o Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos. A ideia de alguém mais distante, no comando geral. E aí ele diz, quando a minha alma desfalece na tua presença, é o Deus vivo. É o Senhor que está conosco no dia a dia, no cotidiano. É o Deus imanente. Quando o cristão começa a adorar, a glória de Deus desce, é irresistível, manifesta o poder de Deus, manifesta-se a unção de Deus, há um desmaio interior, há um quebrantamento, há um deslocamento do ser humano, do ego, para o lado, e a glória de Deus nos inunda. Você já teve uma experiência de quebrantamento transformadora na sua vida? Um desmaio interior, onde as resistências caem e você adora, onde o seu ego vai para a terra e você se derrama na presença de Deus. Era carnaval de 1991. Eu pastoreava uma pequena igreja nas proximidades de Curitiba, numa cidade chamada Araucária. Os jovens se preparavam para o encontro do presbitério. E muitas igrejas estavam já preparando suas caravanas. Era um tempo economicamente difícil. Então, nós íamos para um lugar que foi emprestado assim aos jovens daquela região para um retiro de carnaval. Um lugar simples, amplo assim, mas muito simples, a um preço bem baixo, de forma que mais ou menos 110 ou 120 jovens estivessem por lá, alguns de algumas igrejas, outros de outras, e estávamos juntos. E eu fazia um esforço enorme para que jovens da minha pequena congregação, que recém tinha assumido, era um trabalho de revitalização, era um trabalho de recomeço, e estava insistindo, 7 aceitaram ir. E aí, um pouquinho antes de sairmos para o encontro, a minha avó ligou. E ela disse, Marcos, convida o Reginaldo, Reginaldo meu primo. E ela disse assim, o Reginaldo está dando muito trabalho, Reginaldo está difícil demais. E começou a chorar.
E ela disse, ele está se desencaminhando. Quando um pai ouve isso, você já sabe o que significa, né? Ele está se desencaminhando. E eu disse, farei o possível, vó. E aí liguei para o Reginaldo. E aí insisti, conversei com ele. E aí no fim ele aceitou ir. Os 8 jovens, agora já tínhamos 8. E pegamos carona num ônibus de outro grupo de jovens que estava indo para lá. E fomos embora para o encontro de carnaval de 1991. O encontro inteiro, Reginaldo de cabeça baixa assim. Se tivesse celular naquela época, se existisse essa porcaria naquela época, ele ia estar assim, eu tenho certeza. Ele ia estar assim o encontro inteiro, né? Mas não existia. Os jovens eram mais educados por causa disso, né? Então, mas ele ficou assim. E aqueles outros 7 jovens ali também, cada um separado no seu grupinho, apenas ali pensando nas atividades esportivas e tal. E Deus foi falando ao longo do encontro, Deus foi trabalhando, Deus foi movimentando. Aí chega o último dia de encontro, uma manhã, domingo de manhã, terça-feira de manhã. E aí todos se prepararam para a última pregação. Quem pregou foi o reverendo Mário Roberto Lindstrom, um homem de Deus, tremendamente usado por Deus, um grande evangelista. E trouxe uma palavra impactante, homem cheio do Espírito Santo. E aí quando ele termina de pregar, ele chama os jovens para a oração. E Deus começa a quebrantar, Muitos não vieram à frente, mas o Espírito de Deus foi trabalhando com aqueles que estavam lá atrás. Eu estava junto com outros pastores olhando a cena. Tinha um grupinho de mocinhas, de adolescentes, lá mais atrás, assentadas em círculo. Elas ficaram assim, o encontro inteiro, aquele momento inteiro, rindo, conversando, durante a pregação. E a hora que olhamos novamente, a cena era outra. Elas estavam com o rosto no chão, chorando, quebrantadas na presença de Deus. Gente quebrantada de um lado, gente chorando do outro, gente confessando o pecado do outro, gente se arrependendo ali, jovens que não eram crentes, entregando a vida para Jesus, mesmo sem saber exatamente tudo o que estavam acontecendo, estavam sendo tocados e ministrados pelo Espírito Santo. E qual não foi a cena, quando de repente eu estava por ali, e o Reginaldo veio, chorando, e me abraçou e começou a dizer, obrigado por você ter insistido, obrigado por ter me trazido. Colocou a cabeça aqui no ombro meu e chorou, e babou, e derramou lágrima e ranho e tudo mais. Como diz o gaúcho, feito um porco veio, mas aí quando ele estava chorando, às vezes ele levantava assim, ele dizia, olha, agora eu tenho certeza que Deus me tocou, me libertou, me transformou, agora eu tenho uma nova vida, agora eu estou cheio do Espírito Santo, e novamente, eu ficava segurando porque ele ia cair, ele estava desmaiando na presença de Deus. Resultado disso, hoje ele é pastor lá no Paraná. A igreja cresce, e cresce muito. Discipula pessoas, treina líderes, homem de Deus. Quando por vezes eu encontro, eu falo com ele, ele diz, primo, obrigado por aquela vez. Obrigado, você foi instrumento de Deus naquela ocasião. Nossos jovens vão para o encontro, para o Acampa Dentro, lá em Costa Rica, no começo de dezembro, né? Vocês vão, que Deus faça isso na vida de vocês. Aleluia. Que Deus quebrante o coração de vocês. Quem são pais aqui, pais e mães, levante a mão para um dos jovens, jovens que estiver aí perto ou aqui, comece a clamar, faça isso agora, diga, Senhor, quebranta corações lá em Costa Rica. Diga isso para Deus, comece a clamar, diga, Senhor, quebranta os meninos, as meninas lá, os corações, Senhor, dá uma experiência de se derramarem na Tua presença.
Fale isso, papai, fale isso, mamãe, profetize isso na vida do seu filho, avô, na vida do seu neto. Se você não fez a inscrição ainda para ir, depois do culto, faça correndo e deixe Deus trabalhar na sua vida. Aleluia, aleluia. Quando você está passando pelo vale de Baca, ou pelas lágrimas, ou pelo momento difícil, aqui dentro, tua alma está se derramando na presença de Deus. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aleluia. Terceiro sentimento, o adorador sente-se seguro adorando. Veja comigo o versículo 3, o pardal encontrou casa e a andorinha para si, onde acolha os seus filhotes. Havia um entendimento entre o povo de Deus, de que se um pássaro fizesse ninho no tabernáculo, nas imediações do tabernáculo, ou na cerca do tabernáculo, ou sobre a tenda do tabernáculo, aquele pássaro não podia ser enxotado, não podia ser morto. Ninguém poderia jogar uma pedra contra o pássaro que se aninhasse no tabernáculo. O mesmo acabou sendo entendido também para o templo, quando foi construído em Jerusalém. Então, os passarinhos, as pombas, os pardais, faziam ninhos à vontade no tabernáculo durante a peregrinação, ou então também no templo. Porque ninguém poderia jogar uma pedra, ninguém poderia enxotá-los de lá, ninguém poderia incomodar. Isso nos fala da segurança que o adorador tem na presença de Deus. Isso nos fala o quanto é seguro estar adorando a Deus e vivendo para Deus, e vivendo aqui no ambiente de adoradores. E ele diz o seguinte: o pardal encontrou casa, andorinha para si, onde acolha os seus filhotes. Mais uma vez, pai e mãe, o melhor lugar para criar os filhos é na casa de Deus. Construa seu ninho na casa de Deus. Crie seus filhos, sua geração aqui. Criancinhas andando, correndo, não tem problema. O importante é que estejam aqui, estejam sob a bênção de Deus, estejam sob o cuidado de Deus, estejam no lugar onde as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. O inimigo vai tentar ao longo da vida dar uma estilingada no ninho, mas Deus vai dizer: opa, aqui a norma é outra. Ninguém atira em quem está no tabernáculo, ninguém atira em quem está na casa de Deus. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E aí também o quarto sentimento, o adorador desfruta a alegria da salvação, e ele diz: eu encontrei os teus altares. Andorinha, o pardal encontrou lá, eu encontrei os teus altares, me segura ali. A alegria da salvação, um sentimento que toma conta da minha vida. E ainda falando do tabernáculo, existiam 2 altares no tabernáculo. O altar de bronze, onde o cordeiro era imolado para o sacrifício. E ele nos fala da salvação, nos fala do cordeiro perfeito, nos fala do sacrifício perfeito, nos fala da cruz de Cristo, onde um dia Jesus morreu e nos resgatou, onde Ele nos comprou. O altar de bronze e também o altar de ouro, que era o altar das orações, o altar onde o incenso era oferecido. E isso a Bíblia nos diz que o incenso que hoje sobe a Deus é a oração dos santos, é a oração do povo de Deus, é o clamor, é a súplica, ações de graça, o clamor da igreja.
O clamor não está batendo no teto e voltando. A sua oração não bate e volta. Não fica em qualquer... Não, ela sobe pelo altar de ouro até o trono de Deus. Aleluia. Eu encontrei os teus altares, é o que ele está dizendo. Por fora, o vale de Baca. E por dentro, o adorador encontra os altares de Deus. Nos altares ele encontra a obra redentora de Jesus e se alegra nisso. Querido irmão, não há nenhuma tristeza desse mundo que seja maior do que a alegria que você precisa ter na salvação. Alegre-se na salvação que você tem em Cristo. Quinto sentimento, ele não quer parar de louvar. Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Os dois termos aqui, habitar, morar. Já viu aquela ideia assim de gente que gosta demais de estar entre o povo de Deus? Está numa rodinha, está orando, ou está evangelizando, ou está contando um testemunho. Se está na igreja, já chega um pouco antes para orar. Chega meia hora antes para ir lá para o fundo, ou então ajoelha aqui, quer estar na presença de Deus, ama estar com o povo de Deus. Está fazendo alguma coisa em casa, já liga ali no YouTube, vai ouvindo uma pregação, ou então vai ouvindo uma série de louvores em adoração a Deus. É o morar no ambiente de adoração. É o perpetuamente louvar a Deus, é o que o Salmo está dizendo. Esse é o primeiro contraste. O segundo contraste, por fora um desfiladeiro, por dentro um coração aplanado. E você encontra isso dos versículos 5 indo até o 7. Novamente, vale árido, um dos nomes. Outro nome, vale de Baca. Outro nome, vale de lágrimas. Desfiladeiro que poderia levar à morte qualquer que resvalasse ali. Por fora, o perigo. Por dentro, um coração aplanado. Você já viu aqueles irmãos que estão orando de madrugada, ou então louvando a Deus com alegria no culto, aplaudindo ao Senhor, servindo ao próximo, amando a Jesus, estão sempre cultuando a Deus, evangelizando, falando da alegria que tem em servir a Deus, levando pessoas a Cristo, trabalhando para o reino de Deus, pela obra de Deus. Você olha assim e pensa, o cara deve ter uma vida boa, né? Para fazer tudo isso para Deus, né? Deve estar tranquilo, né? Por aqui Deus está fazendo muita coisa pela vida dele, para ele. É igual o desafio que Satanás fez com Deus a respeito de Jó. Ele só te serve porque está aí, de bem com a vida. Mas não é assim. Pelo contrário, na maioria das vezes, irmãos e irmãs que estão em adoração a Deus, estão enfrentando lutas, preocupações da vida, tribulações, lágrimas. E aí como que consegue então adorar a Deus? É porque o coração está aplanado. Externamente, o vale íngreme, aqui dentro, aplanado. É o que o Salmo está dizendo. É a situação do coração que determina a postura ante a vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, somos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, somos abatidos, mas não destruídos. Em outras palavras, por fora o vale é difícil demais, é vale árido, mas por dentro o coração está aplanado. Isso tem a ver com serenidade da vida. Coração aplanado nos fala da dependência de Deus. Versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. A dependência de Deus, a força minha, sua, não está em nós, não está na tecnologia,
não está na economia, a nossa força vem do Senhor, a nossa dependência é dEle. Aí por fora, as pessoas dizem isso, você é mais forte à medida que é mais independente. Aqui dentro a gente diz o contrário, você é mais forte à medida que é mais dependente de Deus. Essa é a verdade, em cuja força está em ti. Também tem a ver com paciência, para ver transformações acontecerem. Versículo 6, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, cobre a primeira chuva. O esperar com paciência o tempo da escassez de água, o esperar com paciência o tempo da seca, o esperar com paciência que a natureza reaja, o esperar que transformações aconteçam, isso é coração aplanado. Tem gente que está orando pela conversão do esposo, há 3 anos, há 5 anos, com paciência, Deus vai transformar, isso é o coração aplanado, a paciência, a resiliência diante de Deus. Tem gente que está orando, buscando soluções de Deus, e o tempo vai passando, mas é o coração aplanado. O coração está em paz com a vida e com Deus. Isso tem a ver com constância, tem a ver com serenidade, tem a ver com perseverança. Veja comigo o versículo 7, vão indo de força em força. Isto é, vão caminhando. Por vezes é um dia por um dia, é um passo por vez, mas está aguardando em Deus, dependendo de Deus. Isso é coração aplanado. É o coração que espera. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Em outras palavras, alguns chegam mais rápido, outros vão indo, outros mais devagar. Vá no teu ritmo, mas vá dependendo de Deus. Vá no teu ritmo, mas vá adorando ao Senhor. Vá no seu ritmo, mas vá buscando a Deus. Quem traz um coração aplanado, passa pelo vale de lágrimas, passa pelos impactos da vida, pelos embates da existência, porque o coração está aplanado. Terceiro e último contraste. Por fora a aridez, vale árido. Por dentro o refrigério da presença de Deus. Versículos 8 indo até o 11. O refrigério da resposta das orações. Versículos 8 e 9. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do seu ungido. É o refrigério de que Deus está atendendo orações. De que Deus está ouvindo você, irmão e irmã. De que Deus está com os ouvidos abertos, com os olhos atentos sobre a vida daquele que está orando e clamando. É o refrigério da presença de Deus. Refrigério da comunhão com Deus. Versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar às portas da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. A tenda da perversidade era o lugar dos prazeres momentâneos, dos vícios, das ilusões, das perversidades imorais e tudo mais. E o salmista diz, eu prefiro estar um dia na tua presença, Senhor, porque isso vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Estar na tua casa, estar entre o teu povo, estar adorando ao Senhor. É o contraste, por fora a aridez, por dentro o refrigério da presença de Deus. Você sabe que vale a pena estar na presença de Deus, porque ela traz refrigério, quando o deserto da vida está mais quente. Também o refrigério da graça de Deus, versículo 10. Pois um dia nos teus átrios, ou melhor, versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo.
O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Em outras palavras, a graça de Deus nos traz refrigério. O saber que Deus a qualquer momento está nos dando algo que não merecemos. Não merecemos a salvação, Ele nos dá. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não merecemos dádivas de Deus. E aí, o apóstolo Paulo diz, aquele que não negou o seu próprio filho antes, também dará com ele todas as coisas. É pela graça. É Deus nos mantendo, é Deus nos santificando, é Deus nos edificando, é Deus nos capacitando, é Deus nos dando força para os embates da vida. Isso é graça de Deus. E ele diz, porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. Mais uma vez voltando à figura do deserto árido, quando as pessoas vinham em caravana, os homens traziam armas também por causa dos perigos do deserto, e traziam espada, traziam lança, traziam escudo também. O sol era causticante, e por vezes alguém poderia morrer por causa do sol durante o dia, nesses desertos ao redor de Israel, na nação do salmista. Mas é interessante que eles faziam o seguinte, indo na sua cavalgadura, quando chegava o momento de sol mais causticante, eles pegavam o escudo que estava no braço, colocavam sobre a cabeça para servir de sombra e continuavam a jornada. O sol naturalmente traz vida, traz calor, traz saúde, traz vitamina D, e com isso a saúde. Então, o Senhor Deus é sol. Mas se o calor do deserto ficar a ponto de você começar a morrer, desidratar, aí você tem o escudo que te defende da possível morte, por causa dos raios tão intensos do sol. Ele é proteção, ele traz vida, mas também em momentos extremos em que não estamos aguentando a vida, Deus é escudo sobre nós, é o refrigério da presença de Deus. Te convido a ficar em pé. Vale árido, ou também chamado Vale de Baca, ou também chamado Vale de Lágrimas. É qualquer lugar da vida, e qualquer circunstância dolorosa da vida. É o símbolo do desespero, é o símbolo do desamparo na caminhada da vida. Quando o Vale de Baca surgir, como você vai atravessá-lo? Essa é a pergunta que fazemos hoje. Essa é a pergunta que na semana os líderes de célula podem fazer aos seus grupos. Quando o Vale de Baca surgir, como você vai atravessá-lo? O Salmo nos ensina a colocar os olhos não na geografia exterior. Se você olhar para o vale, você vai despencar, você vai desmaiar, você vai desanimar, você vai se ferir. Não olhe para o vale de lágrimas. O Salmo nos ensina a olhar para uma geografia interior. Olhar para cá, para o coração do adorador, para a vida do adorador. Tenha uma alma adoradora. Você passa pelo Vale de Baca com a alma adoradora. Tenha um coração aplanado. Você passa pelo Vale de Baca com o coração aplanado. Desfrute o refrigério da presença de Deus. A presença de Deus traz refrigério para passar pelo vale. E o Salmo termina dizendo, versículo 12, ó Deus dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos repetir juntos em alto e bom som. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia.